30. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 75, Wahan 1. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Era uma vez uma garota chamada Han. Ela era uma garota azarada que não conseguia nem andar lá fora com os dois pés devido a uma longa doença dela. Pai. Faz algum tempo. Hein? Irmã Lua. Você também está aqui? Oi, Han. Como você tem estado? Han tinha uma família que amava. Ela tinha amigos e vizinhos. Se não fosse por sua doença incurável, ou na verdade, se não fosse por seu pai nunca ter desistido de prolongar sua vida e se ele tivesse ficado com ela, a vida de Han teria tido um final feliz. Ah! Corrido. Pai. Com o tempo, a doença que a restrição começou a destruir rapidamente a felicidade que cercava uma menina. Constituição do Yin do gelo. Anúncios por PubFuture era um tipo de constituição corporal que só era classificado nas lendas. Uma fonte infinita de Yin estava suprimindo a energia Yang dentro de seu corpo e criando assim um desequilíbrio e desarmonia. O pai de Han, Kang-yu, apresentou todos os tipos de maneiras de curar sua filha. No entanto, todos os métodos conhecidos para curar a constituição e Yin estavam perto de serem impossíveis, e a morte prematura de Han parecia evidente. Sacrificando o tempo que deveria ter passado com sua filha, Kang-yu saiu em busca de toda parte. Ele foi ao pico de uma cordilheira e pediu ajuda ao Senhor das Montanhas, o Tigre Celestial, e até ganhou um elixir após ajudar as eremitas do Monte Tai. Cruzando para outros continentes, transportou seus velhos amigos e recebeu ajuda deles para procurar feitiços regionais que pudessem curar sua filha. 14 anos. Desde o nascimento de sua filha, ele vagou pelo mundo em busca de maneiras de curar o corpo dela, mas nenhuma delas foi eficaz em Han. Lentamente, o fim se aproximava deles. Suas tentativas desesperadas estavam quase chegando ao fim. Pai. Corrido. Seu pai definitivamente o feliz de volta à vida. Posso fazer qualquer coisa no mundo, se isso significa que posso salvar você. Ela tinha uma família feliz e afetuosa, mas houve dois infortúnios em sua vida. Uma delas foi que Han nasceu com uma doença incurável, e a segunda era o talento pródigo de Kang-yu, conhecido como o melhor espiritualista da época. Ele encontrou em todos os lugares por uma fonte forte de Yang que pudesse acabar com uma fonte infinita de Yin em seu corpo. No entanto, a lendária constituição corporal que foi contada desde tempos imemoriais era demais para um mero humano resolver. Então, ele teve que mudar sua linha de pensamento. Se ele não conseguisse encontrar Yang suficiente para suprimir o Yin, talvez ele pudesse procurar maneiras de consumir toda a energia Yin do corpo dela. Foi por isso que ele confiou no organismo que nasceu do Yin. Eram seres que ele conhecia bem como espírita, cuja função era enviar de volta para casa as almas pobres daqueles que morreram em terras estrangeiras. Kang-yu transformou sua filha viva em Jiangxi. Esse foi o nascimento do Jiangxi vivo, Ua. Um pequeno cuco de madeira feito do país do gelo e da neve gritou para o mundo dos gigantes. Gol! 9 horas da manhã. O pássaro do relógio antigo gritou alto para avisar as pessoas sobre a hora, enquanto Wuhan instintivamente levantava o corpo. Seu movimento era como de uma máquina rangendo. Inconscientemente, seus braços estavam voltados para frente em um ângulo reto enquanto ela rapidamente se levantava da cama. Com um olhar furioso, ela olhou ao redor. Seu quarto estava escuro e sem vida como sempre. Os únicos móveis dentro do quarto eram um pequeno guarda-roupa e uma grande urna. A urna de moedas de ouro que ela trouxe depois de vender tudo o que lhe pertencia no continente oriental estava sendo preenchida em alta velocidade. Isso era uma prova de que o negócio do garoto que gostava de meter o nariz nos assuntos dos outros estava indo bem. Passando pela urna cheia de moedas de ouro que funcionava como um cofrinho, ela foi até o guarda-roupa. As correntes que restringiam seu corpo tilintavam com cada um de seus movimentos. Rangido. Ela abriu o guarda-roupa, que não tinha nada além de um monte de roupas pretas de freira dentro. Embora ela fosse uma freira probatória da nova fé, seu guarda-roupa ainda era muito vazio, considerando como a maioria das irmãs da religião tinha algumas roupas modernas. Roupas.
Suas correntes se afrouxaram um pouco assim que ela disse isso. Essas correntes especialmente criadas da capela de Zeon reagiram à sua energia interior e ela poderia apertá-las e afrouxá-las à vontade. Eles estavam lá como um dispositivo restritivo para impedi-la de ter um ataque, mas mostraram respeito por sua vida diária por meio de características aparentemente triviais como essa. Já fazia cerca de um ano desde que ela usava essas roupas de freira. Depois que ela usou o rosário brilhante, bem como o capacete de freira, as correntes lentamente subiram e restringiram seu corpo novamente. Eles eram apertados o suficiente para esmagar um corpo humano normal, mas pareciam apenas mais uma peça de roupa para o Jang-se com um corpo vasto inquebrável. Clomp. Clomp. Descendo as escadas até a sala de jantar, seu nariz sentiu um leve cheiro de manteiga. O cardápio do café da manhã de hoje parecia ser pão torrado com presunto. Uahã. Josefina. Na cozinha, a professora sênior Josepine, da Academia Mercarva, torrava pão desajeitadamente em uma frigideira. O que você está fazendo? Eu estava tentando fazer o Isaac Toast um TLN, Isaac Toast, uma comida de rua coreana. Semelhante à descrição dada, que é aparentemente famosa no leste, mas... Depois de colocar a manteiga em uma frigideira aquecida, bastava colocar o pão por cima e cozinhá-lo. Até o Han, que era do continente oriental, não tinha certeza de como isso tinha alguma coisa a ver com o leste, mas simplesmente encobriu porque era um dos pratos que o garoto de rabo de cavalo apresentou enquanto dizia que era do leste. Isso é muita manteiga. Ah, sério? Infelizmente, Josepine não era a melhor nas tarefas domésticas. Eu quero sanduíche de cavala. Um sanduíche de cavala. Ele fez isso. Cavala cozida. Estudante Corim. De onde ele aprendeu pratos tão excêntricos? Josepine, que também sentia repulsa por peixe cru, aparentemente não conseguia entender por que se colocava cavala cozida entre fatias de pão. O peixe deve ser cozido e servido sozinho. Não deve ser comido dentro do pão. Bomer. Bomer? O que você quer dizer com isso? Ele disse que isso é o que você chama de pessoas inflexíveis. Parece que devo considerar seriamente o despejo do estudante Corim. Enquanto murmurava que ele não passava de uma má influência, Josepine jogou um pão na frigideira. Infelizmente para ela, estava carbonizado. De qualquer forma, por favor, vá se lavar antes de comermos. Não quero ir. Se lave. Seus olhos eram muito afiados. Lavar-se uma vez pela manhã e uma vez à noite antes de dormir, essa rotina incômoda era muito tediosa para o Han, que vivia uma vida sem lei. 1. Teve uma aula de PDHPE2 de desenvolvimento pessoal, saúde e educação física sobre como era lavar para se livrar das bactérias ou algo assim. Então isso significava que o objetivo era se livrar das bactérias, certo? Felizmente, as correntes e as roupas em seu corpo eram itens especialmente confeccionados que poderiam resistir à maioria das coisas no mundo. Pouco depois disso, o Han voltou para a sala de jantar com cinzas negras por todo o corpo. O que você fez? Eu me queimei? As bactérias não morrem por causa do fogo. Vai agora mesmo e lave-se. Com água. Eu não entendo. Agora. Ela ainda tinha apenas 3 anos. Mesmo que Josepine quisesse dar-lhe um tapinha na testa, ela sabia que sua mãe seria a única que sofreria. Então, em vez disso, decidiu dar mais aulas relacionadas à saúde. Chato. Han pensou consigo mesma. Por causa do pedido da velha fé e do professor sênior Kang Hyun da Purplialka Academy, ela teve que comparecer ao festival contra sua vontade. O que ela teve que participar foi o evento individual. Pelo menos era melhor porque poderia ser feito sozinha. Han. Você não pode ser sério contra eles. Eu não entendo. Ela já havia lido as regras do festival e também sabia como esse festival barulhento era uma competição para estudantes concorrentes. Eu não posso acertá-los. Não é como se você não pudesse retaliar, mas... Josepine lembrou com uma expressão séria no rosto. A maioria das coisas neste mundo são mais fracas do que você. Trate-os como faria com um pequeno galho, e isso seria o suficiente para você vencer. Han refletiu sobre aqueles com quem ela precisava ser um pouco séria, como o barulhento amante de batatas e o lanceiro que fingia ser adulto. Quão fracos eles são comparados a ele. Josepine sabia que a pessoa mencionada por Han era quase sempre aquele garoto e percebeu facilmente com quem ela os estava comparando.
Certo. Comparado ao estudante Corin. Cerca de 1/10. Pensando que isso deveria servir, Josephine designou isso como esboço. Lembrar. Há muitas pessoas que estão tentando encontrar falhas em sua própria existência neste lugar. Por favor, tente passar este festival da maneira mais tranquila e silenciosa possível. O evento individual logo começou. Uak. Por quê? Por quê? Ah, por favor. Eu não consigo nem sacudi-la. Por que não consigo nem cortar o cabelo dela? O evento individual do festival Mercarve Purprial que tornou-se um pandemônio de caos. Sempre que as rodadas começavam, o Aham ficava parado sem fazer nada e simplesmente ficava ali olhando para eles. Seus oponentes brandiam suas armas, mas fosse uma espada, um machado ou uma massa, nenhuma dessas armas poderia ferir um fio de cabelo de seu corpo. Mesmo sendo apenas uma garotinha, ela parecia uma grande montanha firmemente firme. Eu desisto. Diante do muro intransponível, os estudantes não puderam deixar de admitir a derrota. Felizmente, não houve vítimas, apesar das preocupações de Josephine, mas ainda havia um grupo de adolescentes e meninos cujos corações desmoronaram diante de uma parede intransponível. No entanto, isso foi inevitável no momento em que o Erhan se juntou ao festival. Tedioso. Até as aulas de soco que ela teve com o garoto foram mais interessantes que isso. Você começa do básico. Se você der o melhor de si em tudo, aprenderá a ser atencioso. Aprenda a ser atencioso e isso deixará uma marca em sua personalidade. Se deixar uma marca na sua personalidade, isso ficará evidente do lado de fora. E se aparecer do lado de fora, você ficará mais brilhante. Se você se tornar mais brilhante, você comoverá outras pessoas, mova outras pessoas e você mudará. E se você mudar, você se tornará maduro. Ela o condenou dizendo que ele só sabia falar alto, mas isso poderia ter deixado uma grande impressão nela. A habilidade de soco que o menino lhe ensinou, que ela praticou diligentemente para não perder novamente, ficou presa ao seu corpo depois de praticá-la todos os dias. Aconteceu mais ou menos assim. 8 polos, soco do dragão descendente. Estrondo. O estádio imediatamente ficou em silêncio quando Han percebeu seu erro. Ela acidentalmente usou o soco que aprendeu com o menino. Como resultado, seu oponente, que estava balançando um machado de batalha contra ela, voou pelo local como uma pomba e caiu em farrapos sangrentos enquanto a arma era demolida em moléculas. Uá! Foi seu enésimo oponente. Ele parecia um dos famosos alunos do 4º ano ou algo assim, mas ficou visivelmente chocado ao ver que apenas a parte do cabo de seu machado de batalha restava após o ataque dela. Anúncios por PubFuture M. Monstro. Isso não era novidade. Ela nem estava chateada porque ouvia isso o tempo todo, mas, por algum motivo, seu peito doía um pouco mais do que o normal. Em pouco tempo, já era a 8ª rodada. Essa foi a última rodada do grupo C em que ela disputou, e desta vez seu adversário foi um estudante da Purprialk Academy. Ela pensou que seria a mesma coisa de sempre, mas logo, quando viu o menino caminhando em sua direção a passos largos, teve a sensação de que ele lhe parecia familiar. Nos encontramos novamente. O garoto com cabelos sinistramente brancos, Sajin-yuk, estava parado na frente dela. A combinação dos cabelos brancos descoloridos e dos olhos negros dos orientais definitivamente não era harmoniosa de forma alguma. No entanto, ainda era vívido o suficiente para deixar uma forte impressão. Então Han ainda se lembrava do garoto chamado Sajin-yuk. Mas não muda nada. Taak. Ele era forte. Provavelmente. Ele era tão forte quanto seu desagradável colega de casa estava dentro da categoria de forte em termos humanos. No entanto, isso estava no padrão dos humanos. O padrão de vida de um Yaksa começou em 10.000. Dizer a diferença entre 10 e 100 foi, francamente, muito difícil para ela. Fazer mais não mudará nada. Já se passaram 5 minutos desde o início da luta. Sem fazer nada em retaliação, o Han aceitou calmamente os ataques do oponente. Todos e cada um desses ataques foram rápidos e pesados. Moinho celestial, chute flash da lua assassina, cão de batalha. Esses chutes consecutivos foram ameaçadoramente rápidos. Suas pernas viajaram na velocidade do som e explodiram no ar para atacar o corpo inquebrável. Caramba! No entanto, a fortaleza imóvel permaneceu firme. Não se moveu um único centímetro. Tente parar com isso.
Seu pé esquerdo girou no sentido horário no local quando seu calcanhar começou a ficar voltado para o aham. Enraizando a perna firmemente no chão, ele torceu a cintura e girou com a perna direita. Eixo giratório. Esse chute continha até mesmo a forma disforme da aura e era quase como a queda de um cometa. Até a multidão ficou confusa com aquele ataque. Celestial e Axel aham. Alguns de seus competidores misturaram movimentos matadores durante o festival, mas a multidão não pensou muito sobre isso. Eles viram nas rodadas consecutivas do evento individual que nenhum ataque funcionou nesse monstro de defesa absoluta. No entanto, este foi um pouco diferente. Algo nele era diferente. A aura condensada dentro de seu chute oprimia até mesmo a atmosfera próxima e era evidentemente diferente de outros ataques. Era um cometa que destruiu tudo em seu caminho. Quaang. O cometa pousou em Wuhan. Até o último segundo, ela não se moveu nem um centímetro. Porra! O cometa gritou com palavrões. Feito. Apesar de aparentemente acelerar pelo espaço e atingir a velocidade mais rápida possível, o cometa perdeu seu poder diante de uma estrela imensa. Corpo vasto inquebrável. Nenhuma lâmina no mundo poderia cortar a pele, nem o fogo ou a água poderiam deixar qualquer marca no corpo. Estava em um nível totalmente diferente dos feitiços defensivos normais que eram apoiados pela aura e pelo ki interno. Essa constituição era o epítome da injustiça, e aqueles que atacavam as pessoas com o corpo vasto inquebrável foram os que sofreram danos. Sajin Yuk foi quem sofreu fraturas naquele ataque. Seu maldito monstro. Ele proferiu o mesmo insulto que os outros, mas este foi diferente. Em vez de medo, foi apoiado pela raiva e pelo ódio. Desistir. Fazer mais não vai mudar nada. Ela estava fazendo o possível para seguir as palavras de Josephine de que não deveria machucar outras pessoas, mas parecia ter soado absurdo aos ouvidos de seu oponente. Pare de fingir ser legal de repente. É tarde demais para agir de maneira gentil e misericordiosa. O que você quer dizer? Você deveria ter usado essa sua misericórdia antes de matar minha família. Eu vou te matar. Não importa o que aconteça, com certeza vou matar você com minhas próprias mãos. Seus olhos se sobrepuseram aos olhos da pessoa que olhou para ela depois de perder a mãe e a irmã. Foi então. Uma cidade em chamas apareceu diante de seus olhos. Cadáveres estavam por toda parte. Essa foi uma cena de massacre. Mate todos os humanos desta terra. Não deveria haver nada vivo deixado para trás neste lugar. Você é um monstro. Um monstro longe de ser humano. Você está fingindo ser um humano até agora, e é até um nojento que tenho vontade de vomitar. Não. E o seu corpo? Você não é Han. Você é apenas um monstro que roubou o corpo de Han. Não. Isto é meu. Meu corpo. Os cadáveres que foram queimados no poço das chamas começaram a se mover novamente. Os mortos rastejaram em sua direção. Cadáveres com cérebros, vísceras e membros arrancados, acumulados em sua direção por todos os lados. Milhares e dezenas de milhares de pessoas mortas amaldiçoaram ao se aproximar dela. O cabelo do menino, que antes era preto, ficou branco enquanto lágrimas de sangue escorriam por seu rosto. Ele gritou enquanto estendia o braço. Morra, monstro. Alguém como você não deveria ter nascido. Morra. Seu monstro. Por favor, morra. Estamos te implorando. Destruímos os membros do seu pai até a morte. Agora iremos subjugá-lo em nome do Palácio Real. As chamas consumiram o ar, não deixando nada para respirar, e o cheiro repugnante de cadáveres obstruiu sua garganta. Mais do que nada. Devolva meu corpo. Aquela voz por si só era tão assustadora que até os olhos vermelhos do monstro estremeceram ao ouvi-la. Isso é meu. Meu. Este corpo é meu. Eu tenho o direito. Eu tenho o direito de ter esse corpo. Você não deveria ter nascido. Fique quieto. Foi então. A aura vermelha começou a subir em todas as direções com o Han no centro. A aura carmesim começou a surgir no ar, como se estivesse competindo contra o próprio céu. A aura que emanava do corpo de um Yaxa, que cedia em muitas normas dos humanos, demoliu a arena em menos de um segundo e, Shiriririken. Suas correntes de restrição engoliram sua aura e se estenderam sem fim. No lugar dos talismãs queimados, as correntes restritivas tornaram-se grandes o suficiente para cobrir a arena e a suprimiram com seu poder.
Só depois de ser restringida por correntes que agora tinham vários quilômetros de comprimento é que Wei Han percebeu que as coisas que ela via, as vozes que ouvia haviam desaparecido, e isso foi o maior alívio para ela. Obrigado, Senhor. Eu não perdi meu corpo. Houve muitos resmungos e conversas barulhentas por toda parte, mas a criança aliviada logo adormeceu. Eu sabia que aquele monstro iria fazer algo assim. No gabinete do presidente da academia, o presidente Eriu e a professora Josepine não puderam fazer nada além de ouvir em silêncio a denúncia do cuspe do bispo Renautilus Ignan. Um incidente ocorreu durante o evento individual do festival. O Ahan enlouquecendo teria levado a uma enorme catástrofe sem as cadeias de restrição, e foi por isso que eles não tinham palavras para dizer em resposta. Faremos uma investigação detalhada sobre o motivo pelo qual o estudante Ahan. Investigação. Que investigação? Não sabemos quando aquele monstro começaria a matar pessoas, então por que deveríamos observar isso acontecer de lado? Devemos matar aquele monstro, certo? Esse é um argumento muito extremo, Bispo Lusignan. O presidente Eriu disse com um olhar penetrante diante do comentário excessivo. Em primeiro lugar, foi você, presidente Kazar, que quis acolher aquele demônio perverso. Você terá que assumir sua devida responsabilidade. Claro. No entanto, devemos primeiro observar o estudante Wei e o estado do feitiço de restrição. Sim. Parece que aquelas correntes feitas pelos protestantes funcionaram muito bem, mas o problema é que os talismãs feitos pelos pagãos do Oriente foram queimados, não é? Os talismãs que deveriam acalmar a mente do estudante Wei foram queimados. Estamos planejando convidar espiritualistas do leste para criar novos talismãs, mas existe a necessidade de ir tão longe? O que você quer dizer com isso? Já não temos um espírita. Um que veio da renomada Academia do Continente Oriental. O presidente Eriu e Josepine pensaram na mesma pessoa. Eles pensaram no professor sênior da Academia Oriental, o melhor especialista em formação do leste que também era um espiritualista de primeira linha ao mesmo tempo. O professor Kang Hyun retornará logo após o término do evento do grupo, certo? Vamos pedir ao professor Kang Hyun que se apresse e crie talismãs para nós. Nunca sabemos quando aquele demônio maligno ficará furioso novamente. Era algo que eles não podiam recusar. Em uma sala pequena e escura, sem luz solar, tudo o que ela conseguia ver eram paredes de pedra e o musgo crescendo nessas paredes. Wahan pensou nas coisas que aconteceram recentemente com ela. Ela se lembrou do passado esquecido, e o dono original deste corpo mais uma vez tentou tirá-lo dela. Esse é o meu corpo. Devolva. Devolva para mim. Seu monstro. Nascida como a personificação do corpo vago inquebrável, ela não tinha nada a temer, mas aquela voz era a única que ela temia. Isso contínuo desde o momento do seu nascimento e esse medo foi, portanto, muito difícil para ela superar. Este é meu. Este é o meu corpo. É mesmo. Alguém refutou um murmurante autojustificativo de Wahan. Ela detectou o dono da voz com olhos emocionados. Você. Eu sou tio de Kang Han. O dono original daquele corpo que você controla. Kang Hyun. Ele era o professor sênior da Purple Alka Academy e o irmão mais velho do pai de Kang Han, Kang Yu. Ele certamente era um dos que mais odiava Wa, já que ela havia reforçado o corpo de sua sobrinha, Han. Eu não vou devolver. Isso é meu. Anúncios por Pub Future. Ah, não, não. Wa. Você está me entendendo mal. Kang Hyun se consola com uma voz benevolente, como um adulto lidando com uma criança. Wahan se lembra de ter ouvido a voz dele em algum lugar. Foi como: Wa. Mate todos os humanos desta terra. Não deveria haver nada vivo deixado para trás neste lugar. Wa. Você quer ter controle total sobre esse corpo? Posso ajudá-lo com o processo, se você quiser. O que? As vozes da serpente venenosa subiram pelo pescoço da criança. A maçã venenosa era doce demais para uma criança recusa. E uma garota observava silenciosamente tudo o que acontecia. Você não pode. Não dê ouvidos a ele. A voz da garota não alcançou a liderança. Desde o início, isso nunca foi alcançado nenhuma vez. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 76. Wahan. 2. A estudante Wahan está em confinamento. A primeira coisa que ouvi depois de voltar do evento em grupo foi que Wahan ficou confinado devido a um incidente durante o evento individual. Felizmente,
Não houve vítimas, mas o problema era que havia algumas pessoas que sabiam das restrições impostas ao Wuhan. Um deles era o bispo Renautilo Zignan, despachado da grande capela de Xerém da Velha Fé. Ele os criticou, dizendo que as restrições impostas ao Wuhan, nas quais eles tinham tanta confiança, foram facilmente quebradas devido à sua natureza violenta. A rigor, as restrições funcionaram corretamente. As restrições impostas ao Wuhan consistiam nos talismãs que acalmavam sua mente e no artigo da nova fé, Shainzo Zeon, que devorava e aumentava a restrição caso o Wuhan enlouquecesse. Mesmo que os talismãs tenham sido queimados por causa de sua imensa aura, as correntes fizeram um trabalho notável. O fato de uma das restrições ter sido quebrada foi culpa suficiente para eles criticarem. Anúncios por PubFuture depende de como você vê isso, eu acho. No entanto, a justificativa deles ainda era a briga. Então eles enviaram para Kang Hyun sob o pretexto de recriar aqueles talismãs. Não consegui chegar a tempo devido à agenda do evento do grupo. Acho que esse foi outro efeito borboleta do que fiz. Meu plano original era fazer algo antes que eles pudessem aplicar o talismã, mas... bem, tanto faz. Eu sabia que isso poderia acontecer. Depois de vivenciar o incidente de Mara e o incidente do morcego tornado consecutivamente, percebi de todo o coração que você sempre primeiro de um plano B. Quando eles vão recolocar os talismãs? Eles disseram que precisam de tempo para fornecer materiais e criar os novos talismãs restritivos em um escritório. Houve um pedido para mover o Wuhan para aquele lugar. Eu vejo. Isso foi uma mentira. Eles deveriam terminar de preparar seus talismãs. Foi adiado por causa dos artigos que roubei. Eles estavam tentando acabar com isso dentro da formação de extermínio do mal. Seja qual for o caso, eles provavelmente estavam tentando fazer algo antes de usar o Wuhan como núcleo no evento do grupo. Eu não poderia deixá-los ir tão longe sem fazer nada. Eu tive que fazer algo com o Wuhan antes disso também, mas... posso visitar o Wuhan? Infelizmente, os Cavaleiros Templários da Antiga Fé estão cuidando dela. Sendo parado pelos Cavaleiros Templários. Como esperado, eles estavam fazendo um movimento político ousado, mas bem, isso também estava dentro do escopo das expectativas. Estudante Corin. Foi quando o presidente Eriu, que estava observando silenciosamente até agora. Ou melhor, mestre Erin, caminhou até mim. De quantas coisas você sabe, estudante Corin? Ah! Ela deveria ter percebido que eu estava escondendo alguma coisa, mas isso não era nada incomum, considerando sua perspicácia. Bem, eu sei a maioria das coisas que preciso saber. Quanto a este incidente, não poderíamos impedir o confinamento do estudante Wuhan, mas poderíamos ter lidado com isso nós mesmos. Mesmo que Merkava estivesse sendo interrogado como responsável por isso, tenho certeza de que isso teria sido possível se você fosse coercitivo sobre isso. Mas essa não foi uma ideia muito boa. Foi minha mestra Erin quem teve que ultrapassar seus limites para trazer o demônio por trás do incidente do castelo do Loa para a academia. Ela acolheu o Han como estudante enquanto dizia que estava segura graças à restrição, mas foi isso que aconteceu. O que diriam se Merkava tentasse proteger o Han numa situação como essa? Estou ciente do risco, mas sem dúvida teríamos sido capazes de proteger, pelo menos, o estudante Han. Havia algo que eu sabia, que tanto Josepine quanto o mestre Erin também sabiam, foi que o professor Kang Hyun do Purple da Fight estava tramando algo pelas nossas costas. O Han ficou furioso durante a luta contra o cão de guerra Trampling, Sajin Yuk, após entrar no festival, conforme solicitado pelo bispo Renault. Foi coincidência demais que fosse suspeito. Isso era tanto mais verdade porque já os olhávamos com desconfiança. Sob o pretexto de recriar os talismãs, pediram o controle momentâneo de Wuhan e definitivamente estavam tramando algo. Estudante Corin. Será que estamos olhando para o mesmo destino? Tenho 100% de certeza. Nosso objetivo é o mesmo lugar. Se sim, então por que temos que arcar com tantos riscos? Eu sabia do que ela estava desconfiada. Fui eu quem pediu ao mestre Lade e Josepine que os monitorassem por enquanto sem fazer nada. Embora fosse difícil controlar cada pequena coisa do processo, o resultado final tinha que ser o melhor que eu estava pensando. Para isso, houve a necessidade de passar por alguns processos. Como minha mestra não sabia o que eu estava pensando, era natural que ela desconfiasse.
Ela pode até duvidar que eu seja o tipo de pessoa que tomaria medidas sujas, desde que isso levasse a um bom resultado. Eu sabia melhor do que ninguém que não era uma pessoa perfeita. Por causa das minhas ações desleixadas, isso pode levar a um resultado pior do que a última iteração. Mas pelo menos por enquanto, não vou duvidar das minhas ações porque esse caminho que escolhi definitivamente não estava errado, no mínimo. O resultado com que sonho inclui todos, sem faltar uma única pessoa. Missão principal: Wilhelm dificuldade, a mais condição de conquista, falha na erradicação de uma falha na erradicação de Han. O futuro que aspiro precisa incluir o Heihan, assim como você, mestre. O chefe do terceiro arco de Heroic Legends of Aran, Even Liaxa, tinha uma formação ligeiramente diferente de todos os chefes que apareceram antes dele. Com base no medidor de afeto com o personagem e nas escolhas que levam ao terceiro arco, o jogador foi forçado a escolher entre duas escolhas. Você salvaria ou eu salvaria Han? Foi terrivelmente irritante, mas não pude negar que era um dispositivo eficaz para adicionar peso à história e aumentar o tempo de jogo. Por causa desses pontos de viragem e escolhas dentro do jogo, vários usuários jogaram o jogo várias vezes. Em um dos fóruns de Heroic Legends of Aran, que só contava com jogadores veteranos, muitas vezes havia várias discussões sobre isso e como o jogador poderia ter superado essas opções para conduzir a história ao final o mais feliz possível. Essa foi uma discussão sobre o cenário da história, que era, portanto, impossível de provar no jogo. Honestamente, a opção mais fácil seria escolher um único como se fosse um jogo como Park Siu. Qualquer que seja a opção escolhida, haveria apenas um sacrifício. Foi um método eficiente onde você simplesmente teve que sacrificar um deles. Mas como eu disse antes, eu não estava interessado em eficiência. No segundo dia após o retorno do evento coletivo, todos os participantes do evento coletivo tiveram folga e puderam descansar das palestras. Como havia poucas pessoas do grupo que participavam da prova individual ou de duplas, foi uma medida para esses alunos descansarem bem e lavarem o cansaço acumulado em Nasré. Corim. Por aqui. Uma garota simpática com cabelos cor de água saltou pelas ruas enquanto me agarrava com sua mão pequena. As instalações nas ruas internas da academia estavam em clima de festa, condizente com o próprio nome do evento. Corim. Deveríamos comprar algumas batatas fritas. Não. Comemos isso todos os dias. O número de batatas que ralei provavelmente equivaleria a um armazém. Eu não acho que foi tanto assim. E se adicionarmos as batatas que você ralou comigo? Então, talvez. Sério, o que eu deveria fazer com essa princesa do Império da Batata, amante de batatas? É um dia especial, então vamos comer alguns daqueles espetinhos de frango ou de carne ali que custam 1 moeda de prata a cada. Mas tipo, 1 moeda de prata por espeto. Eles tinham como alvo os turistas, mas isso ainda era demais. Falando em direcionar turistas. Senhor. Como vão as barracas colocadas em frente ao nosso hotel? Mastigar, mastigará, isso tosse. Ah! Estou lhe dizendo que você deveria parar de comer tantas batatas. Ela engasgou com batatas, então eu lhe dei de beber. Mesmo estando no festival, ela ainda estava comprando uma batata tornado. Espera, eles têm uma batata tornado? Não é à toa que não sinto saudades de casa. Eca. Obrigado. Recebi o relatório geral das barracas ontem. Ah! Qual é o tamanho do lucro? Você vê. Sussurro, o que? Acene com a cabeça. Ah! Finalmente, um dia como este chega para mim também. Ele. Ver você feliz também me deixa feliz. Após a construção do hotel, colocamos mais de 100 pessoas do Purple Alclay e instalamos um monte de barracas na rua em frente a ele. Usamos ingredientes direto da família do Naref e contratamos alguns funcionários de meio período para fazer espetos baratos com molhos baratos para vender por 3 vezes o preço de mercado. Muito caro. Vamos lá, temos como alvo os turistas. Aqueles caras do Purple Al que vieram de um continente diferente e não sabia muito sobre os preços de mercado do nosso lado. Além disso, não é como se eles fossem tremendamente caros. E os preços diferentes em coisas triviais como lanches eram muito difíceis de notar. Senhor. Eu vou comprar o que você quiser hoje. Faça o que você quiser. Uau tio. Tanto Mayra quanto eu não tínhamos mais nada para fazer hoje, então deveríamos poder tocar o quanto quisermos.
Mas o mais importante, eu estava aqui porque havia algo para comprar nessas barracas. Corin. Olhar. É uma pedra de mana. Vamos nos apressar e tentar. NN. Encontrei. Como esperado, esteve aqui novamente este ano. Alguns comerciantes realizavam mini-jogos entre as barracas de comida. Já havíamos feito um Waka Hat, que era a versão deste mundo do Waka-Mole para cavaleiros, e lançamos alguns dardos de mana, mas esse lance de Mana Stone foi um pouco único. Corin. Você sabe como jogar este jogo? É a primeira vez que vejo isso. Posso explicar as regras para você. Eu vi isso na última iteração, então não contei isso. Além disso, Mari parecia ansiosa para explicar as regras, então pensei que seria melhor dar uma chance a ela. Tio. Dê-nos algumas pedras de mana, por favor. Oh, você é uma senhora linda. Vou te dar um extra. Depois de dar ao proprietário uma moeda de prata, Mari recebeu um prato com 6 pedras do tamanho de um dedo. Tio. Por que você não me deu um extra? Companheiro. Temos um espelho bem ali. Olha, Corin. Estes são pedaços de manastones que foram considerados defeituosos nas minas. Toque eles. Eles são mácios, certo? Oh. Você tem razão. Bem, os dedos dela eram na verdade mais mácios do que as pedras defeituosas. Isso não são pedras. Está tudo bem para eles serem tão suaves. Normalmente não são, mas as pedras de mana absorvem mana facilmente, então é fácil que seus atributos mudem. É também por isso que os usamos frequentemente ao fazer aduelas. Mari disse enquanto batia em seu cajado de jade, me dizendo que também havia uma pedra de mana dentro de seu cajado. Mas se forem tão mácios, explodem facilmente. Olhar. Assim que Mari adicionou mana à pedra, ela rapidamente começou a brilhar e a se expandir em tamanho, como se fosse explodir em breve. Você tem que jogá-lo antes que exploda. Ela habilmente jogou a Mana Stone inflada no alvo. Pop. A pedra de mana estourou com um barulho alto, como pipoca no micro-ondas. Por causa de sua textura macia, a explosão parecia de um balão de água, em vez de uma granada, enquanto espalhava mana nos arredores. Ah! 80 pontos. Parece que você é muito boa nisso, senhorita. A pedra de mana lançada por Maria tinha um alcance de explosão muito minúsculo, e os restos de sua mana não escaparam dos limites do alvo. Foi como um jogo de acertar o alvo com balões de água. Troa Mana Stone era sobre quão precisa e poderosamente você poderia acertar o alvo, enquanto tentava garantir que os restos de mana não saíssem da área-alvo. Bem, era um mini-jogo com aquelas configurações jogáveis no jogo, onde o alcance da explosão da bomba aumentaria ou diminuiria dependendo do nível de ajuste de precisão do personagem. O interessante sobre isso foi que aqueles lançados por Park Seo e por mim na última iteração tiveram efeitos diferentes. Deixe-me tentar. Adicionei Mana Stone que recebi de Mari. Corin. Está prestes a explodir. Apresse-se e jogue-o. Anúncios por PubFuturo e vamos, amigo. Jogue rápido. Apesar das vozes apressadas de Mari e do chefe, continuei concentrando minha mana nisso. Como uma bomba d'água com muita água, a pedra mana continuou aumentando de tamanho. Eu então joguei usando meus dedos. As habilidades que adquiri através de minhas experiências com o lançamento de dardo e pedra significaram que minha precisão estava próxima de 100% em uma pequena quadra de mini-jogo como esta. Quang. A Mana Stone apareceu bem na frente do alvo. Mesmo que eu tenha colocado muito mais mana do que Mari, o alcance de explosão foi ainda menor que o dela. 95 pontos. Bom. Isso foi bom o suficiente. Mesmo sendo apenas um subjogador, parecia que ainda estava recebendo o ajuste de precisão do sistema. O alcance de explosão das Manastones defeituosas para uso em festival diminuiria com maior precisão, e o alcance da explosão se expandiria quanto menor fosse o seu índice de precisão. Usando esse recurso, algumas pessoas até colocam todos os tipos de itens de debuff e feitiços para criar precisão de 0% e aumentar o alcance da explosão para 100 metros. Sério. Os jogadores não têm nada melhor para fazer, não é? E sim, está certo. Eu não tinha nada melhor para fazer. Tio. Hein? Venda todas essas Manastones aqui para mim. O quê? Vou te dar o dobro do dinheiro. Peguei uma bolsa com moedas de ouro na hora e entreguei ao patrão. Corin. Por que você comprou tudo isso? Eles serão úteis um dia. E Sr. Mari,
Você disse que precisava ver Fergus, aquele velho, antes do seu evento individual, certo? NN. Eu tenho que consertar meu cajado e meu manto protetor. Diga a ele que Corin Lorque está ligando para ele e faça com que ele venha me procurar imediatamente. Ele tem trabalho a fazer? Ah, certo. E também, quem cuida do transporte de carruagens em Merkava é uma das empresas de Dunarev, certo? Sim. E quanto a isso? Você pode me dar o horário das carruagens? Corin. Marece me cerrou os olhos depois de ouvir meus pedidos consecutivos. Você está planejando algo estranho de novo? Como você descobriu? Posso olhar para o seu rosto e ver tudo, tio. É hora de ele voltar. Ellie? Ela piscou os olhos em perplexidade. Vir. Wahan levantou lentamente a cabeça e olhou para os três visitantes. Kang Hyun, Kang Yua, Sajin Yuk. A razão pela qual as três pessoas da Purple Alka Academy estavam aqui foi para transferi-la para um hotel nos arredores da cidade. Com seu corpo fortemente preso em Chainzhou, ela teve que passar por uma experiência humilhante onde Sajin Yuka a carregou no ombro. O pretexto era que Kang Hyun estaria fazendo talismãs em sua oficina que poderiam substituir aqueles que a selavam. Talismãs feitos para restringir o movimento de um Jiangxi exigiam o uso de diversos materiais especiais. Um papel amarelo feito com uma mistura de pele de Jiangxi e tinta feita com sangue de cachorro preto. Além disso, o espiritualista tinha que escrever uma carta no talismã e lançar um feitiço. Então mesmo os espiritualistas de primeira linha tinham que fazer isso com cuidado e nas melhores condições. No entanto, ele estava longe de sua oficina real, então enquanto alugava um hotel na periferia da cidade para os estudantes, Kang Hyun criou uma oficina temporária lá em preparação para a formação que usaria no próximo evento do grupo. Ele estava tentando levar o Han para aquela oficina temporária usando a desculpa de que precisava para realizar o ritual de restrição depois de reunir os materiais certos. Suba na carruagem, disse Kang Hyun quando Sajin Yuk subiu na carruagem com o Han no ombro. Kang Yua e Kang Hyun seguiram atrás dele. Yua. Sim, tio. Foi quando Yua de repente agarrou o Han, acorrentada e imobilizada, pelo queixo e abriu a boca, enquanto Kang Hyun jogava algo dentro. Quando o Han percebeu que era um pedaço de madeira, suas entranhas começaram a queimar de dor. Seu corpo ficou impotente e letárgico, como na época em que ela foi ordenada a ficar parada. As correntes que restringiam cada um de seus membros se afrouxaram e começaram a descansar suavemente em seu corpo. Por causa de sua neutralização, as correntes nem tinham aura suficiente para absorver. Ao vendo que o Han foi imediatamente neutralizado, Jin Yuki perguntou curiosamente a Kang Hyun. O que foi aquilo então, mestre? Uma tábua de madeira feita a partir do corte de um pessegueiro. É o inimigo natural dos Jiangxis. Então agora. Posso matá-lo agora então? Isso era o que seus olhos sugeriam, mas depois de ler esse pensamento dele, Kang Hyun virou-se para ele com um olhar penetrante. Nem pense nisso. Até o pessegueiro só vai causar sintomas de gripe em um Jiangxi desse nível. Não despreze os Jiangxis que alcançaram o status de Axa Celestial. É possível que eles se transformem em uma criatura mítica que se parece com Shezi, Aetai Komainu. Mas, ao contrário da noção positiva por trás dessas criaturas, é a versão evoluída de um Jiangxi, não sei como, que come humanos. A qualquer momento. Eles podem se tornar monstros ainda piores que dragões. TCH. Yuk, lembre-se. Nosso objetivo é tirar aquela coisa perversa de Han e não matá-la, lembrou Yua. Eu sei. Yua disse a Jin Yuk, mas o Han foi quem mais reagiu. Ela perguntou com um rosto pálido. O que você quer dizer com isso? É como dissemos, Tio Kang Hyun vai arrancar você do corpo de Han. Se você fizer isso, você definitivamente será erradicado depois de perder seu corpo ou, na melhor das hipóteses, se transformará em um espírito demoníaco. Esse corpo. Claramente não é seu. Você não sabe disso. Enfrentando o Han, que agora suava profusamente devido ao consumo de uma parte de um pessegueiro, Yue respondeu com um olhar que não continha nenhum indício de sua gentileza habitual. Nós recuperaremos Han de você. Você acha que tem o direito de obter esse corpo como aquele que matou inúmeras pobres almas? O Han ainda hesitava em responder quando a carruagem se aproximou das paredes. Mestre. Estamos quase lá. Certo. Vamos rapidamente para a oficina e lidar com
Estrume do Dudu estrume estrume. Estrume esterco, quilowatt. Vírgula wack. Que diabos? O motorista que dirigia a carruagem gritou quando uma carruagem enorme de repente bateu naquela que levava Kang Hyun e seu grupo. Kajik, Kajijik, Kriaak. As duas carruagens colidiram uma com a outra com força total, e a que desabou com um baque ensurdecedor foi a que carregava Kang Hyun. Isso mesmo. Chefe, o que fazemos agora? Uar. Leve tudo de valor. Era a típica fila de bandidos, mas após um contato visual com o líder dos bandidos atrás das portas abertas, Wahan não pôde evitar arregalar os olhos. Você. O homem tinha olhos vermelhos e um rabo de cavalo característico. Mesmo que ele estivesse usando uma máscara, não havia como ela confundi-lo com outra pessoa. Ei, ei. Temos um besojo, dois besojo, originalmente. Mizone e eu. Literalmente significa garota bonita, mas não é uma palavra usada com frequência em coreano e é fortemente influenciada pela cultura japonesa. Então traduzi para besojo considerando o tom brincalhão de seu comentário. Aqui. Estamos com sorte hoje. Rapazes. Vamos levar essa garota conosco. Sim. Chefe. O homem mascarado rapidamente pegou o Wahan e saiu da carruagem desabada. Yua. Jinhyuk. Depois de voltar rapidamente a si, Kang Hyun chamou seus dois discípulos e os dois guerreiros saltaram rapidamente da carruagem caída para perseguir os bandidos. Mas, bomba de água. Bombas de água foram instaladas na frente de seu caminho e a pressão avassaladora da água fez os dois recuarem. Wook. Um mago. Yuk. Descubra onde está o mago. Eles estão em um dos telhados. Não sei em que prédio eles estão. Primeiro, temos que nos apressar e pegar aquela vadia. Reino do Sangue. Antes que os dois pudessem propor o próximo curso de ação, uma barreira carmesim apareceu ao redor deles e o Reino do Sangue separado com sucesso os três dos bandidos montados. O que é isso? Uma barreira? Eles não sabiam o que era. Como herdou um vampiro, que já era único entre os demi-humanos, e como o Reino de Sangue era uma habilidade que só poderia ser usada por vampiros anciões e superiores, eles certamente não estavam familiarizados com a habilidade. Uau! Uma operação bem-sucedida, chefe. Isso é o suficiente. Vamos. Vamos. Esse foi o poderoso retorno do Imortal Loki. Zumbir. Mari, que ajudou Corin isolando as três pessoas de Purple com seu Bloodhelm, foi pega de surpresa pela reviravolta inesperada dos acontecimentos. Não esperava que alguém fosse capaz de quebrar o Reino do Sangue. Seu plano original foi trancá-los lá dentro por pelo menos 1 hora, mas os três fizeram algo com a barreira. Para ser exato, foi Kang Hyun quem fez alguma coisa. Ele desdobrou seu leque com um movimento rápido quando um artigo de uma tartaruga com uma cabeça de cobra na cauda e um artigo de um tigre branco flutuaram sozinhos, enquanto criavam um pequeno buraco na barreira. Yua. Eu irei encontrá-los com certeza. Mari rapidamente reparou sua surpresa no Reino de Sangue, mas Kang Hyun conseguiu escapar da barreira usando aquele breve momento. Ela não poderia fazer mais nada aqui, porque Corin havia deixado especificações claras de que ela não poderia fazer nada abertamente com eles. Corin. Tenha cuidado. Anúncios por PubFuturo. E o que é que foi isso? Depois de ouvir um relatório urgente de um dos oficiais de segurança de Mercarva, Josepine disse com uma expressão perplexa no rosto. Um estudante foi sequestrado. Qual aluno e por quem? Cerca de 5 minutos atrás, um grupo de misteriosos bandidos montados arrancou uma carruagem que transportava os VIPs do Purple que sequestrou um estudante chamado Wahan. Josepine mandou a segurança embora e desabou no assento do escritório do professor sênior. O que diabos ele está fazendo? Essa foi a primeira vez que ela xingou nos últimos 35 anos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.